Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional desse mês de agosto, mês da juventude, com o tema Jovem Influenciador ou Influenciado. E hoje nós finalizamos a terceira semana, que tem o subtema Não Indo por Más Influências. E o nosso tópico de hoje, desse último devocional dessa semana é Entendendo quem está comigo. Se quem está comigo é excelente, eu vou ser influenciada de forma excelente. E eu serei um excelente influenciador. Mas se quem está comigo é uma péssima influência, eu serei pessimamente influenciada e eu serei uma péssima influência. Daí essa importância de saber quem está me influenciando, com quem eu estou convivendo, com quem eu estou estreitando meus laços de amizade e de convivência. Então torna-se necessário, para eu não ir por mais influências, eu entender quem está comigo. Torna-se necessário que eu faça uma seleção de quem eu preciso acompanhar, com quem eu possa estar, com quem eu posso conviver, para que essa influência sobre mim seja positiva e não negativa. Então eu preciso fazer uma seleção. E no topo dessa lista de quem está comigo, para que eu seja influenciada de maneira positiva, eu preciso ter um padrão ouro. E o que é um padrão ouro? É aquela pessoa, ou aquela coisa que supera em qualidade. Então, além daquilo, ninguém superou ainda em qualidade. E todos que vierem antes até aquilo terão que ter aquele padrão de qualidade. Então, o ideal é que eu tenha um padrão ouro de influência para conseguir selecionar as outras pessoas, com que tipo de pessoas eu estarei convivendo para não ser má influenciada. Então eu tenho aquele padrão ouro, aquilo que não alcançar aquele padrão, que não estiver perto daquele padrão, é bom que eu não conviva, para não ter uma má influência, para não ir por essa má influência. Mas aquele que se aproxima daquele padrão, que se aproxima daquele nível, eu devo conviver, eu devo querer comigo para ter então uma influência positiva. Certo? E na nossa lista, no nosso padrão ouro, quem está? Quem deve estar? O nosso Deus, o Senhor Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele deve ser o nosso padrão ouro de influência, aquele que nos influencia excelentemente. Então, aquilo que se aproxima desse padrão, ok, eu devo seguir, deve estar comigo, deve me acompanhar e eu devo acompanhar. Aquele que se distancia desse padrão, não devo permitir estar comigo. Eu não devo acompanhar, eu não devo estreitar laços, Eu tenho que saber quem está comigo, certo? Então, como o Senhor Deus é o nosso padrão ouro nessa influência, eu trouxe aqui para vocês, nós temos duas passagens bíblicas, onde nós vamos ver essa influência que o Senhor exerce sobre nós, exemplo de influência que o Senhor Deus exerce sobre nós e como nós somos beneficiados por essa influência e também como nós somos influenciadores excelentes por receber essa influência dele. A Bíblia está cheia, de momentos, está cheia de exemplos de como o nosso Deus pode nos influenciar de maneira excelente, mas hoje nós trouxemos apenas 2 momentos, certo? E claro que você pode buscar na Bíblia e você vai encontrar todos os motivos, certo? Para Deus ser o seu padrão ouro de influência, certo? Então nós vamos aqui para a 2 Reis, no capítulo 6, no verso 16. E aqui nós temos, ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aqui, nesse contexto, estamos falando do profeta Eliseu. Nesse contexto, o profeta Eliseu ele estava sendo perseguido, literalmente perseguido, não por uma pessoa, por 2 pessoas, mas ele estava sendo perseguido, ele estava sendo caçado por um exército inimigo, com cavalos, com cavaleiros, com carros, por talvez milhares de pessoas. E ele estava sozinho com o seu servo, Geazi, e ele sabia que estava sendo procurado. E aí, quando ele se depara com esse exército que está em frente a ele, pronto para pegá-lo,
né, para prendê-lo, porque só era ele e o seu servo e um imenso exército inimigo, certo? Então o seu servo Geazi, quando olha aquele exército, diz: ai, meu senhor, e agora o que vamos fazer? Vamos pegar, certamente vamos pegar. E aí é que Eliseu fala aquilo que nós lemos, né? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ou seja, Eliseu sabia quem estava com ele. Eliseu sabia que Deus estava com ele. Eliseu era um homem fortemente influenciado por Deus. Era um profeta de Deus. Ele falava que Deus mandava ele falar. E ele conhecia quem estava com ele. Ele sabia, né, que aquele Deus, ele era forte, ele era poderoso para livrá-lo daquela situação. Então, como Deus influenciou Eliseu? Com calma, com tranquilidade, com confiança. Eliseu não se desesperou quando chegou o problema, quando chegou o perigo, porque ali o perigo era real, né? Então, quando nós temos essa influência de Deus em nossa vida, nós temos essa tranquilidade, nós temos essa paz em meio aos momentos difíceis, em meio aos momentos de tribulação, de perseguição. Enquanto Geazi só conseguia ver a situação ruim, só conseguia ver a situação da perseguição e do número maior de inimigos, né? E aí Eliseu ora a Deus e pede que Deus mostre a Geazi quem está com eles, né? E aí Geazi vai conseguir ver que eles também têm proteção, que com eles também tem um mundo espiritual de proteção. Tinha carros, tinha cavaleiros, né? Então tinha toda a defesa de Deus, mas Eliseu só conseguiu ver isso por quê? Porque ele convivia com Deus. A influência de Deus fez Eliseu ter calma, ter segurança, ter certeza de que aquilo ali não era o fim para ele, certo? E ele conseguiu ser influenciador de Geazi, né? E aí Geazi foi lá e viu tudo que Eliseu via, certo? Então é um exemplo de como é bom a gente ter o nosso Deus nos influenciando, que traz paz, que traz tranquilidade e que faz que a gente também seja isso para os outros. Então, o exemplo de um padrão ouro, aquele influenciador vai dizer para você que os outros influenciadores seus, as outras pessoas que você quer perto de você, vai ser como aquela, menos que aquela não vai servir para você. Como é importante a gente ser influenciado por Deus, né, pelo nosso Deus, a gente vai ver também em João 16:33. E aí nós podemos ver lá o próprio Jesus falando: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui nós vemos o próprio Jesus nos influenciando. Que tal conviver com uma pessoa que chega para você e diz: olha, tem aflição, mas tem calma, fica tranquilo, eu já venci por você. Então é aquela pessoa que te dá ânimo, que te dá esperança, que te dá certeza da vitória. Que tal conviver com uma pessoa dessa? Olha que influência excelente sobre você. No momento que você está batido, que você está triste, né? Então o seu influenciador chega e diz: olha, eu sei que você está passando por aflição, mas tem de bom ânimo. Então ele vai te animar, né? Ele vai dizer: eu venci o mundo, eu venci por você, a vitória já está garantida, então calma, te anima, não te abate. Entenderam, pessoal? Como é importante uma boa influência, como o nosso Deus, como o nosso Senhor, como Ele faz isso de maneira excelente por nós. Nós vimos lá em Geazi e Eliseu, Deus dando paz, Deus dando tranquilidade, Deus dando vitória, Deus dando segurança. Aqui nós vimos Jesus animando, dando esperança, falando de vitória também. Então esse é o nosso padrão ouro, é aquela pessoa que chega pra gente e nos torna excelente. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele deve estar no topo da nossa lista de influenciadores. Se a gente não quer, né, ser influenciado por más influências, a gente tem que ter um padrão ouro. O nosso padrão ouro é Deus, o nosso padrão ouro é Cristo, o nosso padrão ouro é o Espírito Santo. Amém? Então que sejamos, né, criteriosos com quem nós andamos e que na nossa lista nós tenhamos o nosso padrão ouro, o nosso Deus, e que a gente, nesse padrão de influência, nós aí sim conseguiremos ser ótimos, excelentes influenciadores. Amém? Graça e paz a todos, uma excelente semana ainda com os outros devocionais e que Deus nos abençoe.